Muito boa noite! Primeiramente, é uma honra entrar nos seus meios eletrônicos. Estamos na 4ª temporada do Fala Empreendedor e hoje nós estamos no 5º episódio. Primeiramente, é uma honra você que está tendo o primeiro contato com o Fala Empreendedor. Nós começamos lá em 2022 com um vendedor de docinho. E de lá para cá, já tivemos 4 temporadas. Já passou caras sensacionais aqui, grandes empreendedores. E agora eu estou recebendo o meu primeiro convidado da área contábil, um colega de profissão que eu tive a oportunidade de conhecer em um evento. E hoje ele está aqui em Florianópolis e nós vamos trazer muitas novidades do mercado e também trazer grandes insights para o seu negócio ainda em 2026 e já preparando o seu 2027, porque vem muitas novidades por aí. Então, você que tem um amigo que é empreendedor, mande esse link para ele, que eu tenho certeza que ele, ainda em 2026, vai escalar o seu negócio. Mas, sem mais delongas, o meu convidado hoje é o Fernando. Mas diga pra gente, Fernando, quem é o Fernando? Vamos lá. Eu sou o Fernando Rodrigo, sou contador, né? Como você antecipou aí, sou contador, sou empresário contábil. Sou de uma cidadezinha pequenininha, 10 mil habitantes. Saí de lá com 16 anos para estudar, fui sozinho, com a mochila nas costas. Sou uma família bem humilde. E através da educação, né? Estudo, muita dedicação, muita fé em Deus, né? Também construí uma trajetória. Hoje a gente tem uma empresa de contabilidade bem estruturada, com bastante empregado, muitos clientes e fazendo diferença na vida de muita gente. Tá, Fernando, como tu é um parceiro e também um colega de profissão, amigo, na verdade, a gente, tudo tem um início. Eu tive uma trajetória na área contábil, mas você também teve uma trajetória. E eu gosto de usar muito essa palavra no começo do programa, que é as engrenagens do empreendedorismo. Só que toda engrenagem ela começa numa CLT. Sim. E eu creio que também foi o teu caminho até chegar ao seu escritório. Mas conta um pouco pra gente, como é que foi o início até chegar nesse escritório hoje que é consolidado lá na tua cidade? Eu fico em Feira de Santana, né? Acabei não falando na apresentação, mas eu fico em Feira de Santana, na Bahia. Então, eu estava ali na faculdade, em 2014, ali mais ou menos, no 6º semestre, e a galera toda fez um concurso que teve para a Caixa Econômica Federal. Aí, vamos fazer o concurso, não sei o quê, vou na universidade pública, né? A maioria acaba indo se enveredando para concurso público. Aí eu falei, vou passar numa banca ali. Se vender a apostila no cartão de crédito, eu vou comprar essa apostila, vou estudar. Aí eu cheguei lá vendo a apostila do cartão de crédito, velho. Depois eu comprei essa apostila, estudei pra caramba, por vídeo, apostila, tudo quanto é coisa, e passei. Fiquei em 17º nesse concurso. Aí, 19 anos, fiquei empolgado pra entrar, né? Pode continuar. Não tem problema, pode continuar. Qual é a câmera ali? Né? Foi continua, não sei o que. Ah, tá. Pode continuar? Pode. E aí, depois de um tempo, não deu certo, me chamou. E eu falei, vou jogar pra cima, vou empreender. Que é o que eu sempre tive vontade de fazer, né? Esse concurso aí foi um desvio de rota com a influência dos outros, na verdade. Aí, cara, acabou que em 2019 até me convocaram e eu tinha um negocinho pequenininho ali, conciliando com a CLT, né? Eu comecei estagiário, fiquei 2 anos no estágio, Eu fui para uma outra empresa, uma operadora de saúde. Nessa empresa eu fiz muita amizade, muito network aí, que reflete no meu negócio até hoje, né? Tem muitos clientes que veio de lá. E aí, quando me chamou, eu já não fui. Eu contei essa história do concurso público, porque foi um ponto de inflexão bem importante, assim, para mim. Eu queria escolher uma carreira de estabilidade, né? Um salário certo, do que ter a faca na caveira, como eu falo, né? Do empreendedorismo, de virar um mês e já ter alguns milhares de reais de despesa para pagar, né? E ter que atender, sei lá, ali centenas de pessoas e ter que satisfazer todo mundo, né? Trazer um resultado acima do esperado para reter o cliente, né? Enfim, o negócio de contabilidade
por ser um negócio de recorrência, a gente tem que ter uma estruturação de estar sempre com esse relacionamento ativo, né? Para não perder o cliente e continuar crescendo também, né? Continuar vendendo, enfim. Passa por diversos pilares, né, digamos assim. Mas é isso, né? Eu teve esse ponto de inflexão importante entre escolher a carreira pública ou empreender, e a partir disso teve ali a pandemia, né, que foi um momento de dificuldade para muita gente. Durante a pandemia, no primeiro momento, foi bem ruim para mim, mas eu soube aproveitar bem. No momento da pandemia ali, eu estava bem começando, e eu olhei para a pandemia, olhei o que estava acontecendo e vi que tinha 3 segmentos ali que estavam se dando bem, digamos assim, né? E a tendência seria crescer, não só na pandemia, mas depois também, que eram as empresas digitais, os profissionais de saúde e empresas de internet, provedor de internet, né? Tipo, muito mais gente passou a ficar mais em casa, muita gente nem internet em casa não tinha, porque ali a maior parte do tempo tinha no trabalho, né, e tal. Ou melhorou, foi no upgrade, então as empresas dos provedores de internet cresceram bastante. Então, eu mexi ali para esses 3 segmentos, digamos assim, olhando para o que estava acontecendo na pandemia, e até hoje a gente trabalha bastante com esses 3 segmentos, enfim. Foi desse jeito, né? Comecei do zero, né? Não tive nenhum tipo de padrinho. Meu pai trabalho rural até hoje, né? Comecei do 0 ao extremo mesmo, e graças a Deus as coisas vêm caminhando, dando certo. Fernando, é interessante esse ato que tu falou sobre o ponto de inflexão. Sim, sim. Porque na nossa vida a gente é tomado a escolhas de pegar um caminho. Sim. E ali tu tinha o que? Ser funcionário público ou querer empreender num negócio que tu estava começando a ter uma engrenagem. Sim, sim. Qual foi a maior dificuldade para ti de tomar essa decisão? Cara, a maior dificuldade tipo, abrir mão da comodidade, né? Porque o ser humano, o nosso cérebro é feito para se acomodar, é feito para meio que se proteger, né? Internamente. Então, buscar a incomodação, a chama do empreendedorismo mesmo, de resolver problemas, de ajudar as pessoas, no final das contas, né? Porque através da contabilidade a gente de fato ajuda ali, tanto os empresários quanto os funcionários deles, a família deles, ao desburocratizar a coisa, a trazer soluções que vai trazer uma economia ali, seja tributária ou seja operacional. Enfim, a gente sabe que o nosso trabalho é um trabalho muito importante e de forma prática muda ali os negócios e na ponta, no final das contas, a vida das pessoas mesmo. Fernando, a gente estava falando ali nos bastidores em relação a ter ferramentas que potencializam o nosso dia a dia, o nosso dia a dia do nosso escritório. O que tu vê assim, que a gente começou lá atrás, quando tinham poucas ferramentas? Hoje a gente diz que tem muitos contadores que não passaram o que a gente passou, que estão chegando já com muitas ferramentas que importam, que facilita, que diminui o prazo de trabalho de uma empresa. Como hoje que tu oferece isso para os teus clientes para gerar um produto final para o teu cliente com a base de entregar uns resultados mais rápidos? A gente usa muita ferramenta lá, muita tecnologia e a cada dia mais, né? Agora, por exemplo, eu contratei até aqui de Santa Catarina um robô para fazer tarefas repetitivas. Eu tenho um ChatGPT lá no modo work, né, que agora ele faz coisas, e a gente está testando, parametrizando, fazendo coisas, tudo que é coisa repetitiva, tudo que é coisa que dá para delegar para um sistema, dá para delegar para um robô. É interessante que a gente faça isso, né? E que as pessoas elas deixem de fazer coisas que não precisa pensar, digamos assim, para usar o que a gente tem de dádiva, né? Que é o cérebro, né? A função de raciocinar, de entender cenários e de trazer soluções de fato, não ficar copiando, colando e fazendo coisas tipo no automático, né? E isso, com certeza, você tendo mais tempo para olhar para o negócio do cliente e ser consultivo, né? Trazer soluções ali, trazer coisas importantes, ao invés de ficar só mandando imposto para o cara pagar, né? Ou que até no cálculo do imposto você tenha tempo para analisar o negócio dele e trazer ali a melhor maneira, né? Tipo, trazer economia tributária, trazer estratégias para que eu pague mais imposto de uma forma lícita. E tudo isso, com a automação, com a tecnologia, você potencializa, porque você vai ter mais tempo para fazer isso.
Fernando, eu tava lembrando aqui, né, que esse dia eu fiquei pensando, né, eu vi um vídeo que estava assim, ó, saia do seu operacional, pro dono da empresa, saia do seu operacional. E eu sou contra isso, porque o dono da empresa, ele tem que estar por dentro da operação do seu negócio. Porque há muitas pessoas, às vezes, eles falam, saia do operacional, mas eles querem te vender um curso. Porque o verdadeiro empreendedor que vai cuidar da tua carteira contábil ou da tua carteira da tua empresa, o dono da empresa tem que estar por dentro da operação. Porque senão ele não vê as coisas acontecer e ele não consegue dar um controle de qualidade melhor para o seu cliente. O que tu acha disso em relação a tu estar na operação junto com a tua equipe? Naturalmente, como gestor de uma empresa um pouco maior, né? Hoje uma empresa ela tem 20 funcionários, mais de 350 clientes ativos. Então é humanamente impossível trabalhar no operacional de todas as empresas e fazer a gestão de todas as pessoas. Então, o que é que eu faço? Né? Eu uso uma estratégia, uma metodologia de ágil, né? de gestão de processos, tarefas, que é o Scrum, né? Onde a gente faz sprints, faz reuniões quinzenais com cada setor. Aí faz o planejamento da próxima quinzena, faz a revisão do que aconteceu na quinzena anterior e faz uma retrospectiva, né? Para ver, tipo assim, o que de bom aconteceu, coisas, pontos de inflexão, as coisas mais complexas que aconteceram durante o mês. E aí é nesse momento que a gente se debruça do que aconteceu no operacional e planeja o que deve acontecer. Né? Por lá, é isso que eu faço. Paralelo a isso, formar lideranças, né? Para estar no dia a dia, tipo, fazendo parte da função que deve ser sua e metendo a mão na massa também quando precisa, né? Não tem essa não. Não é porque você está ali no cargo de liderança, de gestão, que quando precisa você não jogar duro ali, resolver os problemas, arregaçar a mão e trabalhar, né? Peguei, por exemplo, numa obrigação acessória mais complexa, como SD, SF, eu vou para cima, eu ajudo a equipe. Declaração de imposto de renda nos últimos dias, vou para cima, ajudo a equipe. Então, e isso não é ruim, né? Eu também discordo totalmente que o sócio ele tem que sair do operacional, não. Porque quando você sai totalmente do operacional, você passa a nem entender do seu negócio, entendeu? Então, você passa a não conhecer seus clientes, né? Então, você tem que usar a tecnologia para te ajudar a ver pontos, tipo, desvio padrão, né? Por exemplo, tem um cliente aqui que a média de faturamento dele é sempre, sei lá, 120 mil, aí, pô, teve um número ali que caiu para 35, pô. Está acontecendo alguma coisa? O lucro dele era sempre um valor X, do nada caiu muito, aumentou muito, né? Então, aí você tem que ter uma ferramenta para te mostrar isso, né? Tipo, consolidado, para você conseguir olhar para a operação desse jeito, de uma forma mais estratégica, mas não sair totalmente, entendeu? É isso que eu penso. Desde aquela vez que a gente conversou, eu tenho outros amigos contadores, né? Mas eu já te vi que tu saía sobre a linha, né? Que na verdade eu digo assim aqui no sul, né? O cara sai da curva, entendeu? Porque eu vejo que muitos contadores hoje, é o que tu falou, são emissor de boletos. E uma das coisas que eu gosto muito de falar, e eu sei que tu concorda com isso, que eu uso a frase bem assim, ó, o empresário que ele olha pelo extrato, ele sobrevive. Mas aquele que consegue evidenciar os números com a contabilidade em tempo real, ele consegue escalar o seu negócio para uma tomada de decisão. Sim. E eu sei que tu é um cara que cobra a contabilidade em dia lá do teu escritório. O que tu vê hoje com esses principais profissionais que só estão botando o cliente para dentro, só que não entregam o balancete no mês subsequente aonde ocorre a operação? Cara, eu entendo que, de fato, o setor contábil, que é o setor que, de fato, é a contabilidade, né? Talvez seja o gargalo da maioria dos escritórios de contabilidade, muito por conta do próprio escritório e muito também por conta dos clientes, que não tem a conscientização de enviar os insumos necessários para a gente fazer as escriturações. Lá na minha empresa, eu sofro muito com isso, né? Tipo, não receber clientes grandes, faturamento alto,
que não faz conciliação bancária interna, por exemplo, vai mandar um relatório ali pra gente saber o que é aquilo ali que tá, tipo, aquela saída do Estado. Pix enviado. Pô, não é como é que eu vou saber isso? Tipo, não manda comprovante, não manda uma nota fiscal. Você quer uma carta de descobrir qual é o valor. Tipo, muitos clientes dificultam a vida da gente nesse sentido, né? E, de fato, né, tem escritório de contabilidade que, por vezes, também falha, né? Por mais que, às vezes, receba, ou por mais que o cliente tenha uma operação muito simples, deixe de entregar o balancete, né? Eu sou muito mais contador, né? Que é esse cara do balancete, da análise dos indicadores ali, de olhar para o número mesmo do que está ali no balanço, na DRE, na DMPL, enfim, nas demonstrações contábeis, do que o tributarista, né? Eu já fiz ali 2 especializações no plano de gestão tributária, aplico, faço o plano de gestão tributária no dia a dia, né? Até porque a maioria do empresário é a parte tributária, a gente sabe disso. Mas eu gosto mais de trabalhar no contábil ali, então eu até falo, né, que eu sou muito mais contador do que tributarista. E eu super entendo e ratifico, né, que de fato tem que ter esse acompanhamento, e um empresário que não se liga nisso acaba perdendo uma informação super relevante para tomar decisão, que é o produto da contabilidade, no fim das contas, né? Transformar dados e informações para um empresário tomar boas decisões. E agora eu te pergunto, qual é uma das maiores dificuldades que você tem lá na sua cidade com os empreendedores? Talvez seja, tipo, essa questão meio de ter a consciência de que a empresa é um organismo vivo, né, separado de sócio, e que precisa minimamente de organização, que para gerir tem que ter dado transformado em informação para tomar boas decisões, né, e a maioria não faz isso. Por vezes até com funcionário, no financeiro, tem setor financeiro e tudo mais, e falta essa estruturação, falta às vezes seguir um conselho nosso, né? Então, o cara olha para a contabilidade muitas vezes só como uma emissão de guia de imposto, né? Aí vai ter contador que se acomoda com isso e de fato fica só mandando guia de imposto, e vai ter gente, né, que insiste em ser consultivo. Tem no sistema de gestão de processo e tarefa várias obrigações consultivas de enviar para o cliente, e por mais que o cliente às vezes nem abra o relatório, mas a gente manda, grava vídeo. Por exemplo, no nosso processo de onboarding a gente tem uma etapa que chama marcos e entregas, que é o quê? A gente manda ali, por exemplo, a memória de cálculo do Simples Nacional do cara. Eu mando o primeiro balancete, a gente grava um videozinho explicando ali para que serve, o que aquele número ali significa, para das próximas vezes que ele receber, ele entender, né? Mas vai ter cliente que acessa, vai ter cliente que pede, e vai ter cliente que nunca nem abriu o relatório. É de arrombar. Não, mas isso aí só muda a cidade. É tudo igual, tem uns aqui também, tem que nem ou vão pedir, a gente já mandou o documento e ele tá perguntando ali assim que não chegou. Um cliente meu que é um cliente que fatura uns 4 milhões por ano, mais ou menos. Uma empresa de comércio. E a gente, como a gente fala lá, a gente adula ele, né? Tipo, insiste pra ele mandar os documentos, manda as coisas pra gente fazer e tal. Tua empresa é grande, tua empresa precisa da informação contábil, ele espera o ano todo e acha que, tipo assim, o balanço é só um documento pra participar da licitação, sei lá, entendeu? Mas não, cara, tem muita informação importante ali pra você tomar boas decisões. É verdade. Pessoal, e só estamos esquentando, tá? Então você que tá aí, quer saber um pouco mais sobre contabilidade, financeiro, aonde sua empresa quer chegar, mande esse link para um empreendedor ou para uma pessoa que está abrindo um negócio. Fernando é um contador lá da Bahia, mas ele atende o país inteiro. Então, você que está tendo o primeiro contato com o Fábio Empreendedor, pode procurar o Fernando também lá em Feira de Santana. Qual é o nome do escritório mesmo? FR Contabilidade. FR Contabilidade. Fernando, nós chegamos agora numa etapa que eu gosto de falar muito. Sim. Quando vem um empreendedor assim, aqui que tem uma bagagem maior e tem um contato maior com colaboradores. Sobre
empregados e sobre a gestão desses empregados. Hoje, a gente não lidar só com funcionários, mas a gente diz que são vidas. Que essas vidas, automaticamente, a gente pensa no crescimento dessa pessoa, que com certeza ela entregando mais, ela vai conseguir crescer mais. A gente não vai pegar o pendrive e vai tirar esses conhecimentos deles quando eles saírem. De verdade. Entendeu? Eles vão ficar com conhecimento para eles. Mas eu queria que tu contasse um pouco pra gente qual está sendo uma das maiores dificuldades hoje no mercado em contratar pessoas. Porque eu vejo que isso não é só aqui em Santa Catarina, é em diversas áreas do país que está com dificuldade de contratar profissionais qualificados. Cara, a dificuldade de contratação de mão de obra, no geral, se passa de políticas públicas, principalmente, que se iniciaram há anos, né, sei lá, 20 anos atrás, políticas públicas de incentivar a população a locomover, né, a comer, beber e dormir, né, e achar que isso é bom, que ser pobre sei lá, é vantagem, tem alguma vantagem nisso, não sei, sinceramente eu nem sei o que é que passa pela cabeça desse povo. E, tipo, isso reflete de forma negativa porque diminui a quantidade de pessoas interessadas em estudar, em se formar. Muita gente que até estuda, sei lá, vira a cabeça e muitos dos bons vai para o concurso público, né? Não tem coragem de, tipo, enfrentar o mercado privado, que é muito mais difícil, as cobranças e tem que trabalhar de verdade mesmo, né? E aí não tem a paciência e a resiliência de viver o processo, né? De começar um estágio, e esperar o tempo certo de ser efetivado, e começar a conciliar, e aprender, e estudar, e ver assistente, e analista, e etc, né? E crescer na carreira. A dificuldade parte da educação de base, na minha opinião, né? Não é querer botar a culpa no governo, não é isso. É uma realidade, né? A educação de base é péssima. Por mais que você viva num estado como Santa Catarina, por exemplo, que tem indicadores melhores de educação e tudo mais do que a Bahia, cara, mais de 50% da população recebe Bolsa Família, entendeu? Eu ia falar esse indicador, mas já que tá saindo da própria boca de um baiano, fica à vontade para continuar. A Bahia, mais de 50% da população recebe Bolsa Família e tipo, a galera não quer trabalhar. Você vai na escola pública na Bahia, é uma zona. Umas músicas, tipo, falando um monte de putaria, pornografia. Ali em cada 100 alunos vai ter uma meia dúzia que vai ser alguém na vida. Mas tu não acha que isso pode ser algo que precisa de uma mudança de mentalidade urgente? Mas é isso, pô, o Estado não tem interesse em fazer essa mudança de mentalidade, porque essa maioria é quem mantém ele no poder, entendeu? Então, tipo, a gente tem que brigar muito para esses poucos que querem alguma coisa, né? Trabalhar, e quando entra na sua empresa, no estagiário, você tem que fazer um esforço absurdo para influenciar ali junto com o nosso RH, o cara querer ficar, né? A gente tem que fazer um papel de maduro, né? Para o cara querer trabalhar, querer se desenvolver e pagar. Por exemplo, eu pago para o cara estudar lá na minha empresa. Eu pago, dou um bônus ali para ele cumprir X horas de estudo por mês. Uau! Entendeu? Então, tá aí a dificuldade. Eu acho que parte da educação de base e que, infelizmente, se segue ali depois também. Isso é um ato de generosidade, tá? Por isso que hoje o teu negócio é um negócio sólido e próspero. Porque tu não se importa só contigo. Tu se importa também com a transformação da mente daqueles colaboradores. Porque eu gosto muito de falar sobre isso, né? Porque se a gente pegar um colaborador para ele entregar 10%, para ele ficar 10 anos na nossa empresa, não é legal. Eu prefiro que o cara venha aqui no escritório e entregue 80% em um ano e vá embora. Porque eu sei que ele cresceu e o escritório também cresceu. Lá na minha empresa eu tenho casos, por exemplo, dos meninos que chegou como estagiário, virou analista e saiu. Foi abrir um negócio próprio e eles são meus parceiros. Eu indico clientes para eles indicam para mim.
E segue a vida, pô. Eu fico muito feliz por isso. Tá lá, dentro do nosso regimento interno ali, um dos nossos propósitos é esse. É formar profissionais de maneira que eles virem sócio nosso no futuro, né? Participem de um programa de partnership ou criem um próprio negócio. Que mal vem nisso, né? Eu tenho muito orgulho e fico muito feliz por isso até. É bem isso mesmo. Com isso eu queria te contar uma história. De repente eu acho que tu já deve ter ouvido isso, né? Em algum lugar. Tinha um Mefibosete, que ele era filho de Jonatas, inclusive neto de Saul. Sim. E naquele período que o pai dele morreu juntamente com seu avô, ele ficou coxo, ficou impossibilitado de estar caminhando de uma forma sadia. Sim. Passaram anos, o rei Davi, ele assume o reinado de Israel e pergunta se tem alguém da casa de Saul que ele pudesse ajudar. E aí um servo que cuidava das terras falou, tem o filho dele, Mefibosete. E aí mandou chamar Mefibosete começou a comer na sua mesa, na mesa do rei. Só que chegou um período que o rei Davi teve que fugir do seu filho Absalão. E aí o Ziba, que era o servo dele, ele acabou enrolando Mefibosete, porque ele estava de olho naquelas terras. E aí ele encontrou Davi pelo meio do caminho e deu todos os bens ali de mantimentos que era de Mefibosete. E aí chegando, depois de toda aquela situação, quando Absalão morre e Davi volta para a terra, ele encontra Mefibosete e pergunta, por que você não foi comigo? E ele falou, meu senhor, eu fui enrolado pelo meu servo, e o meu servo levou os mantimentos. Aí Davi falou, ele falou que você queria ficar aqui para tomar o trono porque era do seu antigo avô. Tomando iniciativa disso, eu vejo que hoje muitas pessoas, elas contratam pelo currículo, mas demitem pelo caráter. Igual aconteceu com o Mefibosete, que ele acabou tendo um problema com o Ziba, porque o Ziba foi um cara desonesto. Eu queria que tu contasse um pouco para nós como que é esse teu processo de seleção na hora da contratação no teu negócio. Cara, eu sou um cara muito racional no dia a dia e tudo mais. E lá a gente tem uma empresa de RH, né, que faz esse recrutamento. Ele faz ali alguma entrevista com os candidatos, e aí chega os candidatos, os últimos candidatos para a gente entrevistar. E sendo racional, como sou, eu aplico prova para a pessoa testar o conhecimento da pessoa ali, o conhecimento técnico. E também uma entrevista de fazer perguntas para, minimamente, uma conversa muito pouco, né, para você perceber e saber ali o caráter da pessoa. Mas a gente faz algumas perguntas, por exemplo, se tem fé em Deus e tal. E o processo de seleção eu acredito a Deus, né? As pessoas boas que chegam lá na empresa, eu dou muito mais crédito a Deus do que a mim mesmo, ou do que a empresa de RH, porque é ele, né, cara? Ele que vai direcionar algumas pessoas para trabalhar com a gente e vai dar um filo ali, né, de pensar, olhar para aquela pessoa e falar, cara, não, essa daí não. E eu olhar para outra e falar, pode botar essa para dentro que essa daí vai te ajudar. Então, eu acho que é Deus. No fim das contas, é Deus trabalhando do jeito que ele trabalha, né? Falando com a gente do jeito que ele fala. Quem tem a graça de Deus como eu tenho, vai entender o que eu estou falando. É isso, basicamente. Isso. Então, a parte racional da coisa, mas no fim o que prevalece é aquela chama ali no coração. Olha, já que tu estás antecipando esse papo de falar um pouco sobre Deus, e a gente tem intuito aqui nesse programa exatamente porque eu passei por um período da minha vida que eu totalmente me auto-sabotei e destruí algumas áreas da minha vida. E eu queria saber que tu puxou esse assunto de Deus, que tu é um cara que crê em Deus. Qual foi o teu processo que te fez assim crer ainda mais
em Jesus? Cara, eu sou evangélico de berço, né? Minha mãe sempre foi. Quer dizer, ela não sempre foi evangélica, ela se converteu e quando eu nasci ela já era evangélica. Então eu nasci na igreja, ia pra igreja, tipo, 4 vezes por semana, 5 vezes por semana. Conheço um pouco da Bíblia, nós conhecemos um pouco. Essa história, por exemplo, que você contou, eu conhecia. E a fé em Deus e o conhecimento sobre Deus e o relacionamento com Deus, ele é construído do dia que você, a partir do dia que você nasce, né? A partir dos ensinamentos que você tem dos seus pais, a partir dos ensinamentos que você tem na igreja, na comunidade que você está inserido, né? E muitas coisas aconteceram na minha vida e uma coisa que eu tenho absoluta certeza é que eu tenho, sim, a graça de Deus. Algumas coisas aconteceram que parece que foi, tipo, única e exclusivamente para me beneficiar, sabe, cara? Por exemplo, esse concurso da Caixa que eu falei no início, eles ficaram 5 anos sem convocar ninguém, e aí, tipo, se tivesse convocado logo de cara, eu teria ido, né? Aí ficou 5 anos sem convocar ninguém. Quando convocou, eu falei, já não vou mais. E, tipo, isso, por exemplo, foi um negócio de Deus, pra mim, né? Claro que muita gente ali que tinha tentado antes e não é que foi prejudicado, né? Enfim, entre outras coisas tantas, sabe? Pessoas que apareceram para ser meus clientes ou amigos, funcionários, enfim, cara, esse relacionamento com Deus é construído de Deus mesmo e a certeza de que Ele tá comigo, de que a gente tem a graça, as coisas boas que vão acontecendo, dando certo, né? Muito mais coisas dão certo do que dão errado, né? A maioria das coisas que a gente se propõe a fazer, Ele abençoa, né? Ele abre as portas, e é tudo isso que vai fortalecendo a nossa fé. Cara, parece ser incrível o que tu estás falando aí, né? Parece não é incrível. E uma das coisas que eu faço pensar, eu oro todos os dias. Senhor, me coloca os clientes certos também. Sim, claro. Aquelas pessoas que precisam, eu estar ajudando o negócio dela crescer. E que elas sejam obedientes a ti. Porque se a gente pega pessoas que são mal intencionadas, né, nessa área, automaticamente pode prejudicar também, porque a gente assina. Sim, a gente é responsável. A gente é responsável técnico por essas pessoas. Vou dar um exemplo para ti. Um tempo atrás, me procurou um cara, eu não sei o nome dele, também não posso citar o nome dele, me procurou para abrir 4 CNPJs por semana. Ixi. Na hora eu pensei, poxa, eu tô precisando desse dinheiro. 4 honorários por semana? Poxa, no mínimo aí é 7, 8 mil por semana. Iria bem no meu bolso. Automaticamente, por mês, 32 mil. Olha, vai ser nada mal. Só que aí depois eu fiquei pensando, por que esse cara precisa abrir 4 CNPJs por semana? Tem alguma coisa de errado. E aí no outro dia ele falou bem assim, eu só preciso que tu abra a empresa. Eu não preciso que tu faça nada pra mim. Uhum. Quando ele falou isso, eu dei assim, tem algo de errado. E eu falei pra ele, amigo, eu não quero fazer serviço pra você. É isso. Porque se tu tá com mal intencionado de abrir um CNPJ, a Convívio Contabilidade não é a empresa que tu tá precisando fazer serviço. Tem outros contadores aí que vão fazer pra ti. Inclusive pela metade do preço. Mas aqui, para entrar uma empresa, a gente tem que cuidar desde a abertura para ela se prolongar com a gente. E a gente tem que saber, seguindo todos os princípios que a gente precisa entregar perante o nosso órgão, que é o CRC. Você pode procurar outro contador. Eu não vou fazer. Fez bem. Dito e feito, depois ele veio assim, era para casa de apostas. Eu falei assim, não, minha empresa não atende casa de apostas. Casa de apostas é para estragar vidas. E aqui, o nosso intuito é cuidar de vidas. Por isso que o nome se chama Convívio Contabilidade. Tchau, meu amigo. Perdi meus 32 mil, mas fiquei agradecendo ao Senhor, porque foi um livramento. E com certeza o Senhor me recompensou muito mais. É verdade. E vem tipo, já aconteceu coisas parecidas comigo também. No negócio, principalmente na contabilidade, volta e meia aparece, né, esse tipo de coisa, trambiqueiro, de gente querendo dar golpe, enfim, para vender coisa falsa, enfim, né, se não fez certo também, recusa esse tipo de serviço. Graças a Deus, né, com o que a gente tem, a gente consegue viver,
Claro que a empresa que não está crescendo não está morrendo, a gente precisa vender, precisa crescer, precisa, né, trazer oxigênio novo para o nosso negócio. Só que, tipo, muitas vezes aquele oxigênio ali vai te sufocar ao invés de te dar saúde. Então, você fez certo e eu concordo, você está certo. Meu irmão, eu queria saber, agora a gente tem muitas novidades aí chegando, né? Sim, sim. Tem coisas que a gente nem sabe que vai acontecer, não. O Brasil até o passado é incerto. A gente não sabe nem o que vai acontecer. Muitos clientes procurando a gente sobre a reforma tributária. Sim. Creio que lá na Bahia não tá diferente. Tá, não. Eu quero saber como é que vocês estão reagindo, porque tem muitas coisas ainda que eles não fizeram nem as alíquotas. Caramba, é isso, tipo... a empresa ela vai ter que fazer a opção pelo nacional a empresa vai ter que fazer a opção pelo nacional de 2027 em setembro, agora de setembro. Daqui a um mês. Um mês. Um mês. E a gente não tem alíquota para fazer planejamento tributário, cara, da CBS, que é o que vai entrar em meu valor que vem. Eu pergunto, como é que eu vou saber se eu não vou também o cliente no tratamento no simples, no regime 100% normal. Enfim, tá difícil, a gente estuda ali a lei, artigo por artigo, compra curso, né, enfim, mas o ministro da Fazenda ele falou que é muito perigoso falar ali da CBS agora, né? E ele falou que a gente não vai precisar mais de contador, né? Antes da eleição. Mas a gente tem que mandar uma porrada de declaração, como é que não precisa? E a contabilidade também não é só imposto, não. É isso, né? A gente tá de olho em quem possivelmente é vantajoso ter um híbrido ou em quem é melhor sair 100%, aí você vai olhar para o negócio do cara, por exemplo, se ele é um negócio que tem muito cliente que é empresa, e essas empresas não são do Sistema Nacional, você gera crédito no final das contas, né? Talvez seja interessante ter um sistema híbrido ali, poder gerar crédito, porque você pode até perder o cliente, por exemplo, tem cliente meu que é corretora, aí recebe da Sul América, do Bradesco, enfim, de plano de saúde, que todos eles vão precisar de crédito. Então, certamente que esse cara vai ter que botar ali no mínimo um híbrido para gerar crédito para esses operadores de plano de saúde, senão ele não vai ser contratado. Uma das coisas que a gente vem falando bastante aqui no Sul, inclusive com alguns colegas contadores, mas será que a reforma tributária não vai ajudar quem já é grande? Vai. Não vai diminuir quem é pequeno? Eu acho que depende do segmento, cara. Porque tem pessoas que, na verdade, não vão conseguir recuperar créditos, porque as alíquotas vão ficar mais altas, e aquele pequeno, ele vai deixar de vender para aquele médio. O médio vai comprar do grande, porque sabe que o grande gera crédito. É isso, tipo, mas a opção de gerar crédito é para todo mundo, né? Pro pequeno e pro grande. Então, assim, na verdade, o que vai fazer diferença não vai ser grande ou ser pequeno, vai ser mal ou bem assessorado. Porque a regra é igual para todo mundo. Talvez hoje, que seja assim. Para pensar que existem muitos benefícios fiscais que é direcionado ali para cheio de requisitos que só as empresas grandes vão conseguir atingir, né? E a reforma tributária acaba com os benefícios fiscais, né? O principal ponto da reforma tributária, logo no começo, no artigo 2º, é a neutralidade, né? O princípio da neutralidade, o princípio de que, tipo assim, o fato de você se instalar em Florianópolis, se instalar em Feira de Santana, não faça diferença. A questão tributária, que você se instala em Floripa ou em Feira, por ser melhor ou pior operacionalmente, né? Então isso serve para o grande e serve para o pequeno. Eu penso diferente de você. Eu penso que hoje o sistema tributário brasileiro beneficia o maior, no detrimento do menor, e depois talvez traga até um pouco de equilíbrio. Vai ficar bom ou ruim a depender do segmento. Porque a reforma tributária, que era para ser um negócio, de minimamente manter a carga tributária efetiva ali, igual ao que é hoje, no fim, teve muito lobby, né? Teve alguns poucos segmentos beneficiados e, naturalmente, para manter a carga tributária efetiva sem diminuir nem aumentar, segundo eles, por exemplo, vamos lá, a área da saúde teve uma redução de alíquota de 70%. A área da educação teve uma redução de alíquota também. A gente, contador, advogado, 30%. Mas uma base de ICMS que a gente não pagava. Alimentação, calma. Alimentação, 100%.
beleza. Medicamento 100%. Só que os outros segmentos que não tiveram nenhum tipo de benefício, se esses aqui não tivessem essa redução, a alíquota deles, por exemplo, que hoje é 28%, era para ser, sei lá, 23%, e esses aqui também 23%. Entendeu? Esse seria o certo, na minha opinião. E assim, de fato, a gente teria isonomia e ia fazer valer ia fazer acontecer, vamos dizer assim, esse princípio da neutralidade, entendeu? Mas, no fim, né, na minha opinião, não é ser grande ou pequeno, é a depender do segmento. Se o teu segmento foi beneficiado aí com redução de alíquota e tal, regimes específicos, né, regime de imóveis, por exemplo, regime específico, plano de saúde tem regime específico, mas talvez seja bom para você, provavelmente vai ser. Os outros que não queriam entrar na regra geral, se lascou. Porque por mais que não tenha nada que, tipo assim, explicitamente prejudique, mas implicitamente, caso não tivesse todas essas outras coisas, que naturalmente, na balança aqui, para equilibrar, não ia pesar para eles e diminuir para o outro, ia ficar... Mas hoje, por exemplo, quem trabalha vendendo lá na base final, para o produtor final, para o consumidor final, sim, vai ter um grande impacto? Vai se recuperar de crédito e vai vender para o consumidor final que não vai se recuperar do crédito. Vai consumir. Isso, vai, sim, naturalmente, mas é isso, tipo, dependendo do por exemplo, supermercado, a venda de comida, de alimentação, principalmente, é zero, a alíquota zero, então provavelmente a maioria dos mercadinhos pequenos tem que sair do simples, pô, entendeu? É uma jogada. E é uma jogada do governo, né? Resumindo, vai lá, cobra imposto pra mim. Que agora, na verdade, o teu fluxo de caixa, na verdade, não vai ficar para o parcelamento lá no próximo ano. Porque muitos clientes que trabalhavam com imposto, não pagavam, chegavam lá no final, no outro ano, parcelavam aquele débito e trabalhavam com aquele fluxo. Agora vai ser... Aí você entra em outro tema, né? Que é o split payment. Pagar o imposto ali já na hora do recebimento. Mas certamente que diminuiu muito sonegação. Você vê que o governo, ele... dinheiro, por exemplo, no e-commerce. Você vê o comércio local perdendo muito espaço, né? Muita loja fechando, muito prédio com a placa de alíquota, né? Muito, aqui também tá. E isso é por quê? Porque hoje em dia, meu irmão, os condomínios, eles têm que ter um quarto só para receber mercadoria que o pessoal compra na internet, entendeu? Antigamente não existia isso, é uma mudança da sociedade. Então, por ver isso, por exemplo, o governo criou responsabilidade de sujeição passivas específicas para plataformas digitais, por exemplo, para diminuir a sonegação nessa fatia do mercado aí de venda de e-commerce, por exemplo. Entendeu? Então, a reforma tributária não é só sobre uma alíquota maior ou menor. A reforma tributária é sobre sujeição passiva, né? O aumento dos fiscalizadores indiretos, né? A reforma tributária, por exemplo, ela diz que se você tem um sistema que dá a possibilidade de você ter um sistema fiscal e um sistema gerencial, e você for fiscalizado e a Receita Federal pegar esse sistema gerencial, o sistema vai ser sujeito passivo. Se você não pagar o imposto, o sistema vai ter que pagar. As plataformas digitais têm sujeição passiva também. Se você não pagar o imposto, o Mercado Livre vai ter que pagar por você. Até a pessoa física, se contrata serviço, por exemplo, de um contador, de um dentista, e não pede nota fiscal, e a Receita Federal fiscalizar aquele profissional ali, por exemplo, e ele não pagar o imposto, você pode pagar por ele. Então, a reforma tributária, ela cria nessa parte da sujeição passiva, diversos fiscalizadores indiretos, né? A obrigatoriedade de emissão de documento fiscal, enfim, não é só sobre alíquota. Se você estuda a legislação, a reforma tributária, ela tem 544 artigos. Se fosse para falar só sobre uma alíquota de imposto, a base de cálculo e as hipóteses de incidência, seria, sei lá, uns 20 ou 30, pô. Entendeu? Traz muita beleza, muita exceção. Traz coisas muito positivas. Eu creio que tem muitas pessoas que também estão nos ouvindo em casa que estão ficando pensando assim, mas como é que vai chegar esse imposto para mim na base? Entendeu? Por exemplo, tinha os produtos monofásicos. Os produtos monofásicos, a gente reduziu a alíquota ali do PIS e COFINS, automaticamente diminuiu o imposto no Simples Nacional, que isso vai cair. E em relação a isso, Coito, uma coisa que
o mercado, né, no geral, eu até falei sobre isso na palestra que eu dei sobre a reforma tributária, é que hoje o imposto é dentro do preço, né? Você compra uma garrafa de água por R$5, ali dentro tá o ICMS, tá o PIS e COFINS e o PIS e COFINS, né, os tributos indiretos ali. Vamos supor que essa garrafa de água, quando sair de cena o PIS e COFINS e o ICMS, para incluir esses tributos novos, você não pode partir de R$5. Você tem que tirar os tributos atuais, vamos supor que fique lá R$3,50. E aí, R$3,50 é o preço do produto. Aí mais os tributos que vão começar agora, tem que voltar ali, não sei, aí vai depender da alíquota, né? Para os mesmos R$5, ou para um pouco menos, ou para um pouco mais. Porque a tendência é ficar no primeiro ano, ele tipo, não dá para pegar o preço atual, com os tributos por dentro, e aplicar esses impostos por cima. Que aí vai ter inflação, né? Claro. Os preços vão subir muito. Enfim, não dá para fazer isso. E cuidado com isso. E no final, que se dá mal é o consumidor, porque o produto vai ficar mais caro. Então, a tendência ali é ter sair um pouco da alíquota, né? Ter a alíquota de teste já no ano de 2027, né? E o CBS já entra agora na base com 1%, né? A CBS já entra normalmente. O ano que vem o IBS é que vai começar com 1%. Com 1%. Gradualmente eles vão começar. Que aí a 2019 vai incluir 10% do IBS e tirar 10% do CMS e do ISS. E o que tu vê pro ano de 2027? Porque assim, antigamente, na verdade, em 2020, o que tu tá prevendo com os teus clientes? Né? Porque antes a gente tinha o intuito de quê? De ser um contador. E hoje eles vão precisar muito mais de um contador, porque, né? Agora em setembro a gente já tem que fazer a tomada de decisão final. Né? Ou partir para um número de híbrido, ou regular, entendeu? Ou manter da forma que tá, entendeu? Então, o contador ele vai ter que ser um consultor, muito mais, e abre um leque para oferecer um novo produto. Como a tua contabilidade está se baseando lá para chegar entregando algo melhor do que vocês já estão entregando para os clientes de vocês? Para 2026 é um ano de adaptação. Esse ano é um ano de adaptação. Esse ano é um ano de fazer planejamento. O ano que vem é um ano de execução mesmo. A reforma tributária começa de fato o ano que vem. E assim, como negócio contábil, esse é o mesmo produto, né? Não dá para manter ali um valor de assessoria atual, né? Com essa nova demanda que surge, né? Demanda nova de ferramenta, demanda nova de profissionais qualificados para operacionalizar essas novas regras. E o cliente tem que ter consciência disso e pagar por isso, né? E entender isso, né? Que tipo assim, a gente vai precisar ser mais do que um entregador de guia e um consultor de fato para ajudar a precificar, principalmente, né? No final das contas. Então, por lá, a gente está fazendo esse processo de olhar para quem vai precisar mudar ou não e ter essa conversa inicial de explicar como é que vai ser, né? E aí, aquilo que tomar consciência disso e seguir, vai seguir. Ou se achar que tem que ficar como está, não vai dar para continuar. Aí ele pode procurar alguém que fique como está e talvez ele tenha um prejuízo muito maior, né? Enfim. Mas a reforma tributária, cara, é um assunto do momento, a gente está estudando muito, né? Faz parte do nosso produto, então não tem como não se inteirar disso, né? Senão a gente acaba trazendo prejuízo para os clientes longe disso. A gente quer trazer lucro, a gente quer trazer benefício, quer trazer prosperidade para o nosso cliente. Então, é isso, né? Então, nesse momento de trazer para a mesa, explicar como é que vai ser, trazer essa consciência, negociar e ganhar junto com o cliente. A gente ganhar o nosso produto ali, nossa assessoria, e ele ganhar com a melhor estratégia para ele. Me diz uma coisa, estamos chegando agora na nossa etapa final do nosso programa. E eu quero saber, como tu se vê daqui a 10 anos na área contábil? Respirei fundo, porque é uma pergunta bem difícil. Cara, é uma pergunta muito difícil, porque a área contábil é muito dinâmica, né? Ela muda muito, mas eu me vejo um cara mais experiente, naturalmente, né?
quero seguir na área contábil, não penso em sair, é o que eu amo fazer, amo ser contador, amo ter uma empresa de contabilidade, amo os problemas diários, eu gosto, né, daquilo de resolver as coisas, funcionário, cliente, fornecedor, aquela agonia. Eu amo isso, gosto disso, eu sou um cara dedicado, eu gosto de estudar e vou continuar focado nisso, né, é o que a gente precisa para continuar vivo, né, na contabilidade. Contabilidade faz parte do nosso serviço estudar, né? Quem escolheu estudar contabilidade vai ser um estudante eterno, né? E daqui a 10 anos eu me vejo um cara mais inteirado, mais técnico, né? Com bons líderes ao meu lado, né? Formando mais gente, segurando, retendo bons profissionais na minha empresa, com bons clientes e talvez até palestrando e sendo mentor de outros profissionais contábeis ou até de empresários. Enfim, 10 anos é muito tempo para frente, né? Mas muito tempo para frente, é muito, muito rápido. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que eu vou estar na contabilidade. Vou estar na contabilidade, ajudando a profissão, ajudando os empreendedores e formando bons profissionais. Fernando, a gente chega na nossa etapa final. Passou rápido, não passou? Demais. Falei pra ti, papo bom, cara. Muito bom te ter recebido aqui na cidade. Obrigado. A gente tirar esse espaço, porque tá de férias, né? Fazendo aniversário hoje. Aniversário até. Aniversário hoje, nós estamos aqui gravando um programa aqui do podcast aqui do Fala Empreendedor. Mas eu queria saber de ti, qual foi um dos principais fatos de você empreender e estar hoje pai de 2 filhos? O que hoje te toca mais no coração quando você chega em casa e tem os seus filhos e a sua esposa para te abraçar? Rapaz, pegou pesado, né? Na pergunta. Cara, por vezes a gente fica até reflexivo, né? Porra, essa trabalheira toda, essa agonia de quem é empreendedor, será que vale a pena mesmo? Será que, por vezes a gente abre mão de momentos com família ali, para estar na empresa, para trabalhar, para cumprir o que a gente prometeu. E o que mais toca no meu coração é saber que tudo que eu tenho foi através do empreendedorismo. Através do empreendedorismo eu consigo ter dinheiro, né, para conseguir viver momentos inesquecíveis. Por exemplo, eu estou aqui em Floripa, viajei com minha família para o Beto Carreiro, lá foi muito divertido. Meu filho viu lá os carros da Hot Wheels, um negócio para ele não vai esquecer nunca, eu também não, né? Então é através do empreendedorismo que a gente consegue proporcionar esses momentos, não só consegue proporcionar momentos bons para a minha família de origem também, né, para meus pais, que são pessoas bem humildes, assim. E é isso, cara. É saber que através do empreendedorismo que Deus vem andando, que vem me capacitando, através dessa coragem, né, de meter a cara a tapa e botar o braço na seringa, pessoas estão se formando bons profissionais que ajudam as famílias deles e clientes que também têm pessoas ali envolvidas e que também têm benefícios. Enfim, é saber que através do empreendedorismo, de fato, a gente muda vidas, né? Muda a vida das pessoas, principalmente a da nossa família, de fazer isso, né? De conseguir proporcionar bons momentos. E também de todo mundo que está em volta, que faz parte dessa organização viva que é uma empresa, né? Irmão, muito obrigado, tá? Eu agradeço, cara. Foi uma honra. Agora eu tenho que ir lá na Bahia, né, te visitar. Vamos lá. Chegou a minha vez, né, de ir lá em Feira de Santana. Com certeza a gente vai se esbarrar aí nos eventos aí. Sim. Que a gente teve, o primeiro encontro que a gente teve foi lá no evento do Conta Azul, lá em Joinville. Sim. E lá a gente fez uma boa amizade, mostrando que a gente não tem rivalidade, né? Porque tem muitos profissionais que eles têm que não conseguem nem conversar com outro profissional e não escutar conselhos. Hoje eu vou dizer para vocês, eu aprendi muito aqui na mesa, né? Então a gente não é bom o suficiente. A gente está sempre em rota de colisão aprendendo. Só o outro não consegue fazer nada. Então
tu eu sei que é um cara que se eu tiver dúvida, eu pego o telefone, eu te ligo e tu me ajuda a me socorrer. Na hora. Entendeu? Então, eu fico muito feliz de ter tua amizade, de tu ter vindo aqui no escritório hoje, falasse com a nossa equipe ali, foi bem legal ali o papo que nós tivemos, e a casa tá aberta pra ti. Mas eu queria, cara, antes de a gente desligar, acabar esse programa, né? Que tu mandasse um recado pros empreendedores nessa câmara e pros futuros empreendedores que eles se aventuram todos os dias, né? Porque todo dia é algo novo que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, empreendedor. Empreender não é tarefa fácil, não é para qualquer um, né? A gente tem muita dificuldade no nosso dia a dia. Lidar com o cliente, com funcionário, fornecedor, é por vezes difícil, mas os frutos que a gente pode colher através do empreendedorismo vale muito a pena. Eu estou aqui como prova viva disso, né? Eu vivo muitos bons momentos na minha vida. Estou numa fase muito gostosa, né? Com 2 filhos, vivendo bem ali e tal. E não desista nunca, por vezes passa pela nossa cabeça de jogar tudo para cima, de desistir com alguma dificuldade que aparece, mas não desista, apesar de tanta novidade, de imposto do governo, de sindicato, funcionário, enfim, os problemas que existem, eles estão aí para te fortalecer, né? E um conselho, tenha um bom contador do seu lado, que com certeza ele vai te instruir, dê ouvido, né? Escute seu contador, para você tomar boas decisões através das informações que ele vai fornecer para você ali. Muito obrigado, meu irmão. Agradeço demais. E você que está aí conosco, que ficou até o final, lembre-se, semana que vem nós temos mais um episódio do Fala Empreendedor. Nosso 6º episódio está vindo fantástico aí para resolver os seus problemas diários. Então, muito obrigado por entrar nos seus meios eletrônicos e eu te espero semana que vem com mais um Fala Empreendedor. Até mais.